que a gente viu ser feito contra o presidente Bolsonaro nos últimos 6 anos, né? Desde que, em 24 de abril de 2020, em meio à pandemia, o Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro, ele era ministro da Justiça, acusando o presidente de interferir na Polícia Federal. Desde essa data, a gente viu uma enxurrada de notícias a esse respeito, e eu quero trazer apenas algumas delas aqui para que a gente se lembre. Por exemplo, a Veja publicou. Eu queria as datas, né? Sem data no meu teleprompter é sacanagem, João. Então, vamos olhar aqui a data. Porra, impossível. 18 de dezembro de 2021. Eu não vou ler aqui as datas para vocês, deveriam estar no meu roteiro, mas são todas antigas. Então, aqui, o que diz a Veja? Para defender o clã, Bolsonaro desestabilizou a Polícia Federal. É o País, Jornal Internacional. Sérgio Moro acusa Bolsonaro de interferência política na PF e deixa governo. Câmara dos Deputados. Ao se demitir, Moro aponta a tentativa de interferência política na Câmara Federal. Na Polícia Federal, perdão. BBC. Os 6 casos envolvendo aliados ou a família de Bolsonaro que ficam em evidência com mudança de comando na PF. CNN Brasil. Ministério Público pede que a STF investigue se Bolsonaro interferiu na PF. Gazeta do Povo, 8 perguntas sem resposta. Gazeta do Povo. O que Bolsonaro deixa de explicar no caso da interferência da PF? Gazeta do Povo. UOL, análise. Análise. Por que tentativa de Bolsonaro interferir na PF afeta a democracia? Conjur. Alexandre prorroga por 90 dias inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF. E eu posso passar o dia inteiro aqui. São 6 anos de notícias. A gente tinha uma acusação falsa por parte do Sérgio Moro, que, por sua vez, alimentou as notícias sobre a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e o inquérito dele contra ele no Supremo. E essas notícias e inquérito, por sua vez, alimentavam a falsa acusação por parte do Sérgio Moro. E assim se montou um esquema de assassinato da reputação do presidente Bolsonaro, que contribuiu, inclusive, com a construção da tese de que Bolsonaro estava atentando contra a democracia, que culminou nesse famigerado inquérito do golpe, que levou Bolsonaro à prisão e o Ramagem à detenção aqui nos Estados Unidos e tantos outros. Tudo começou com essa falsa acusação por parte do Sérgio Moro. Então, normalmente, entendam, quando eu arrumo treta com alguém, é porque esse sujeito é um vagabundo. Eu evito arrumar treta com gente que eu discordo, tá? Aqui vários exemplos vocês já viram, com gente que eu discordo, que eu acho que prestam como pessoas, mas que discordam de mim. Não arrumo treta com essas pessoas, evito bate-boca no Twitter, não faço isso. Agora, quando o sujeito não presta, é difícil. E o Sérgio Moro é uma das figuras mais abjetas que a gente já teve no Brasil. É de um grau muito bizarro. Eu sei que agora ele está no PL, que ele é o favorito no Paraná, que ele fechou o apoio do Flávio, vai dar palanque para ele no Estado. Isso é política. E a bosta que é a política é assim mesmo, né, onde você fecha esse tipo de aliança para conseguir vencer. Nada disso, porém, vai me impedir de continuar tendo a minha opinião sobre o Sérgio Moro. Porque era claro que o objetivo dele ao sair daquela forma do governo Bolsonaro era derrubar o governo Bolsonaro. No momento crônico, enfraqueceu o presidente no momento que ele mais precisava ter força, que foi o início da pandemia. Bolsonaro quase caiu no ano de 2020. E essa foi a primeira grande crise do governo. Moro era o homem mais popular do Brasil naquele momento, junto com Bolsonaro. Boa parte da população via ele como símbolo da luta contra a corrupção, tinha um prestígio público, político, o cara que prendeu o Lula. E ele saiu do governo dizendo que o Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal e elogiando como o PT lidava com a Polícia Federal. Vocês lembram? Não. Faz o seguinte, Gabriel, me faz um favor, coloca o vídeo do Sérgio Moro aí
Acelera ele para mim. Coloca o vídeo do Sérgio Moro. O governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Outro momento em que o ex-juiz colocou em xeque a credibilidade de Bolsonaro foi quando disse que o presidente estava preocupado com os inquéritos contra ele no STF. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal. Por que será? E que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia. Mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com... Vejam quem é Sérgio Moro. Tá aí o vídeo. Vocês viram as manchetes. No final das contas, a reputação do Bolsonaro foi assassinada. Um impacto político gigantesco, impacto nas eleições municipais, enfraquecimento do presidente num momento crítico, perda da base no Congresso, um desgaste gigantesco do capital político dele, uma construção de uma narrativa que culminou na sua prisão, uma fortuna de dinheiro do pagador de imposto gasto nessas investigações. Os projetos que eram necessários para o Brasil foram atrasados por esse desgaste político dessa história. Até hoje, tem gente que repete, tem gente que acredita que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger o Flávio. Ora, quantas pessoas vocês não conhecem que vão te falar isso? Isso tem impacto até hoje na campanha do Flávio, de gente que repete, o seu pai ajudou, interferiu na Polícia Federal. O movimento Bumbum Livre repete isso todos os dias, como se fosse uma verdade.